Glória a Deus. No livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16. Os dias têm sido bastante corridos, amados. Ministramos ontem, ia para uma vigília, mas acabou dando errado, não deu, apareceu situações maiores e não deu para estar lá. 1 Samuel, capítulo de número 16. Se fosse para dar um tema para essa mensagem, seria o escolhido de Deus. E eu preciso que você entenda cada versículo que a gente vai ler, as aplicações a qual eu quero trazer para a tua vida. Eu sempre costumo falar, pastor Joedson, a mensagem ela precisa ser, você precisa comer da palavra, se alimentar, e ela tem que mudar a tua história. Porque se você só veio para ouvir, o que é que a Bíblia fala? Ouvir, praticar. Precisamos praticar aquilo que Deus nos ensina. Esse é o maior manual que nós temos. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 1, e a gente vai estar lendo. A minha Bíblia, ela vai estar com... Já sei, eu vou usar aqui, porque fica melhor. A gente vai até o 13, tá? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Queridos, olha para aqui. Enche, bota lá, irmão. Enche o vaso de azeite e vem. Deus não deu a ordem, enche o vaso de azeite e vai. Ele disse, enche o vaso de azeite e vem. Volta lá. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E unge-me-as a quem eu te disser. Deus já tinha escolhido. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, é de paz a tua vinda. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor, olho para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel,
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Essa palavra é uma palavra, segura aí, é uma palavra pejorativa. O que é isso, pastor? É uma palavra que diminui as pessoas. É uma palavra que já não é mais usada. O termo menor não se usa mais. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer, geralmente menor é usado para criança, né? O menor fez isso, o menor fez aquilo. Mas a lei deixa bem claro que até 12 anos incompletos chama-se criança. De 12 a 18 chama-se adolescente. Porque menor vem do Código de Menores, aqui, trazendo para os dias de hoje, tá? Mas esse termo menor é dizendo que é pequeno, que não é nada, que é pequenininho, sabe? E mesmo sendo pequeno, é o que Deus usa. Mas Deus nos enxergar como menor é uma coisa, e as pessoas enxergarem é diferente. Ele faz questão de dizer: só falta o menor, sabe? Aquele que ninguém dá nada, aquele que é pequeno. Mas vamos continuar no texto. E eis que apacentara as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Passou? Então mandou buscar ele, trouxe, e era ruivo e formoso, e de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Pega cada detalhe desse, irmão, você vai ver o que Deus vai falar. Volta aqui. Samuel pega e unge no meio dos seus irmãos. Deus fez questão que a unção fosse dentro de casa, no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, pastor Joedson, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, tomou posse de Davi, começou a andar com Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Tamar. Você pode dar um glória? Queridos, nós lemos a história de um homem por nome de Davi. E a Bíblia deixa bem claro que Deus fala com um profeta. E Saul já não estava mais como era para estar. Preferia mais sacrificar do que obedecer. E já não seguia mais os princípios do Senhor. E a Bíblia diz que Deus vem observando, pastor Joedson, observando, e fala com Samuel. E diz: olha, Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque vou eu levantar um novo rei. O profeta fica morto de medo. Diz: mas Senhor, o que é que eu vou falar para aquele homem? Ele vai me matar. Aí Deus pega e dá uma estratégia. Deixa eu pegar o primeiro gancho aqui. Eu não sei, queridos, o que você tem enfrentado. Eu não sei com quem você precisa conversar, o que você precisa fazer. Mas se você tomar posse na noite de hoje, neste domingo, dia 20, Deus vai te dar estratégia. Deus vai abrir a tua mente, vai levantar pessoas de um lado, de outro, mas vai te dar estratégia para que você conquiste o teu milagre. Se você crê que Deus te dá estratégia nessa noite, levanta a mão e glorifica a Ele. Porque tem vezes que a gente não sabe o que fazer, o que falar, o como agir. E Deus está dizendo: olha, fica tranquilo, porque esta peleja não é tua, senão de Deus. Ele vai te dar a estratégia correta. Se prepara.
confia no Senhor, entrega o teu caminho e o mais Ele fará. E essa história, querido, nós estamos diante de um texto, mas muito conhecido. Quem nunca ouviu falar sobre Davi? Quem nunca ouviu falar sobre o Golias? Mas esse texto, a qual nós lemos agora, pastor Joedson, a partir do capítulo de número 16, ele está narrando o momento que Deus unge Davi, e o momento que Deus rejeita Saul. Interessante é que o Senhor levanta Davi para ficar no lugar de Saul como rei de Israel. Uma vez eu escutei uma palavra e uma pessoa chegou e disse assim: pastor, vou lhe falar uma coisa. O tempo é de Deus. Isso foi lá em Águas Belas. Eu fui ministrar. Aí a pessoa olhou e falou assim, ó: deixa teu coração tranquilo, está muito inquieto. Davi só vai subir no trono quando Saul sair. O trono ainda é de Saul. Diz amém. Deus é bom. Às vezes a gente quer no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito. Mas Deus tem um trabalhar na vida de cada um. Porém, a palavra deixa bem claro que Davi agora é escolhido por Deus. Fala mais uma vez para a pessoa que está ao teu lado. Fala: você foi escolhido pelo Senhor. Fala: não abra mão do seu chamado. Amém, irmãos? Queridos, Davi foi um homem que não marcou somente a sua geração, mas toda a geração. Precisamos entender que o nome Davi no hebraico, pastor Joedson, significa amado, querido. Aleluia. Davi é um único homem da Bíblia Sagrada que foi intitulado como um homem segundo o coração de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Davi foi um monarca, um guerreiro, mas também um poeta. A Bíblia vai dizer que Davi se destacou como um dos maiores homens de Deus em batalhas. Onde Davi pisava, Deus era com ele. Independente do tamanho do exército que ele enfrentava, maior é o que estava com ele. Aí nós vamos para a palavra de Deus. Quando Geazi estava preocupado, angustiado pelas pessoas que estavam se levantando, e o profeta se levanta e diz assim: ô rapaz, espera aí, deixa eu botar a mão na tua cabeça. Coloca a mão sobre a cabeça dele e ora e disse: Deus, abre os olhos desse jovem. E a Bíblia diz que quando ele abre os olhos, ele vê carruagens de fogo para cima e para baixo. Ele diz: olha, fica tranquilo, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então Davi era um homem escolhido por Deus. E como um poeta, Davi escreveu 73 dos 150 salmos da Bíblia Sagrada. E um dos salmos que Davi escreveu, que todos nós conhecemos, e você vai me ajudar a ler pelo menos o salmo, a primeira estrofe dele, a primeira parte dele, que é o Salmo 23, que vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada. Vai, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Mas também Davi, pastor Joel, escreveu o Salmo 40. E o Salmo 40 também é um salmo bastante conhecido e muito usado. Ah, como eu uso ele. Diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Por isso, querido, no capítulo de número 16, vai começar narrando Deus, irmã Edileuza, rejeitando a Saul.
Deus olhando para Samuel e dizendo: até quando, Samuel, você vai ficar triste passando a mão na cabeça de Saul, sabendo que eu o rejeitei? E Samuel tentando fazer do jeito dele, da maneira dele, sabe aquele ajeitadinho, mas olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: olha, com Deus não tem ajeitadinho, com Deus não tem disse-me-disse, quando Ele fala, está falado. Aleluia. E ele olha e diz: Samuel, até quando, Samuel? Tu vai querer interferir no que eu já determinei? Eu cansei de Saul. Sabe? Não quero mais conversa com Saul. Irmãos, pelo amor de Deus, minha esposa vai esperar um pouquinho. Pelo amor de Deus, isso deve ser minha menina. Quando eu vejo ser rejeitado pelo pastor Theo, amém, irmãos. Quem é o pastor Theo? Ser rejeitado pela bispa Helena, amém. Pastor Joedson, irmã Nedinha, a tua vida continua, não é? Faz parte. Agora, ser rejeitado por Deus. Perceba que a gente perde tudo na vida. Pode perder tudo: casamento, filho, amor de pai, de mãe, emprego. Mas se a gente tem Deus, Ele sai restaurando o casamento, família, da vida, sopra. Se está morto, Ele ressuscita, opera milagre, batiza, transforma e principalmente salva. Agora perca Deus da tua vida, acabou. Acabou, pastor Joedson, não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque o psicólogo, ele pode até tentar ajudar, mas milagre só quem faz é Deus. O médico pode entrar, mas milagre só quem faz é Deus. Causa na justiça. Pode ter o maior advogado, querido, mas se foi sentenciado, só quem pode fazer o milagre, tocar no coração, transformar a situação é Deus. Aí se eu perco Jesus, ou pior, Jesus não quer mais nada, porque é muito pregado um Jesus que ama, um Jesus que, sim, irmão, Ele ama, Ele cuida. Seu amor é um amor ágape, é um amor incondicional, mas Deus não é menino. Ele usa menino, mas Ele não é menino. Chega uma hora, jovem, que Ele olha e diz assim: não quer compromisso comigo não? Ah, pois é você e a sorte, porque não tem mais a minha parte. E não é palavra do pastor, é Bíblia. É Deus rejeitando Saul. Você tem noção o que é rejeitar? O que quer dizer: eu não quero mais, acabou, não adianta. Tem um amigo conhecido meu, que ele mora em um determinado local, e o pai dele não quer mais conversa com ele. E ele mora em uma das terras dele. E sabe o que o pai dele fez? Entrou na justiça e pediu que fosse despejado seu filho e a família dele completa. Isso é rejeitar. Não quero mais conversa, acabou, a aliança está quebrada. Mas vamos para a palavra. E esse relógio que pare. Irmão, quem mais mora longe aqui sou eu. Todo mundo aqui é de Manoel Shell? Levanta a mão. Quem não é daqui de Manoel Shell, que não mora aqui? Glória a Deus, só eu que moro longe então fique em paz. Mas fique tranquilo, eu vou terminar na hora certa. Queridos, então a primeira palavra que eu quero ministrar sobre a tua vida é: não queira ser rejeitado por Deus. Queira ser rejeitado por tudo, mas não queira ser rejeitado ou rejeitada por Deus. Porque Deus também se cansa. Fala para a pessoa que está ao teu lado, me ajuda a pregar. Fala: Deus também se cansa. Olha para mim. Porque tem gente que é assim, né, pastor? Ah, mas hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Aí meu coração fica, sabe, angustiado. Tem umas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem ser de Deus, que hoje está aqui ouvindo, um exemplo: eu só quero adorar. Aí quando é de noite, mais tarde, está postando vídeo lá do festival de inverno dançando forró da Joelma. Ah, mas
Mas o que importa é ter Deus no coração. Mas não, isso é mentira do inimigo, isso é mentira do diabo. Você tem que ter Deus na sua vida, na sua casa, onde você pisa, o que você fala, onde você anda, porque você é a menina dos olhos de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Porque o crente quer ter essa vida fácil, o pastor Joedson, hoje, de fazer da maneira que quer. Aí muitos acham que porque dizima tá bom demais. Outros acham que porque participa do culto no domingo tá bom demais. Outros acham porque ajuda as pessoas tá bom demais. Irmãos, ajudar as pessoas não quer dizer que é de Deus, não. Quem é de Deus ajuda. Entende? Não é quem ajuda é de Deus. Se eu sou um cristão, se eu posso ajudar, eu tenho condição de dar um pouquinho, dividir o meu, amém, glória a Deus. É dever, obrigação e prazer meu, enquanto cristão. E as ovelhas hoje estão sendo ministradas por pastores da internet. Irmãos, é bom, eu gosto de ouvir um louvor, uma palavra, um direcionamento, é bom. Mas você precisa congregar. Você precisa estar enraizado. Amém? Perca tudo, mas não perca a presença do Senhor sobre a sua vida. O nome de Saul no hebraico significa pedido a Deus. Porque em 1095, pastor Joedson, antes de Cristo, o povo de Israel pediu um rei que pudesse ver, eles pudessem ver, que eles pudessem tocar, que eles pudessem falar, sabe, aquela praticamente idolatria. Eles não estavam contemplados com a voz de Deus. Eles precisavam ver, tocar. Tem gente que está assim, irmãos. Há um tempo atrás a gente falava de idolatria quando era alguma coisa de gesso. Hoje tem uma idolatria absurda por pessoas, sei lá, por celular, tecnologia. Tem gente que fala, se o pastor não for hoje João, Pedro ou Tiago, hoje eu não vou. E tu está vindo por quem, irmão? Sabe, as pessoas... Quando ele era crente, um certo cantor, porque está na live eu preciso tomar cuidado. Quando ele era crente, bastante famoso, ele ainda é, sendo que ele é do outro lado agora. Ele veio para aqui, para Garanhuns, colocaram uma faixazinha, aí falaram, fulano, cadê você? Eu vim aqui, aquela história, né? Ele parou. Ele falou assim, eu disse, olha, se você veio para me ver, pode-se embora. Se você veio para adorar Jesus, eu canto. Se não, irmão, você veio para o lugar errado. Mas nesse tempo ele era crente, irmão. As pessoas idolatram. Admirar, amém, claro. A gente admira as pessoas, nossa, né? Ou prega bem, ou é homem de Deus, ou é mulher de Deus. Pouco importa. Mas idolatrar não, irmão. A glória é para Ele. Quem brilha é Ele. Só está aqui porque foi Ele. Amém? Se você está de pé, é porque é Ele na tua vida. É a mão de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que o povo quer de todo jeito uma pessoa. Meu Deus do céu. E Deus levanta Saul, segundo o coração do povo. Agora é do povo. Primeiro é Davi, segundo o coração de Deus. Mas agora é Saul. Deus levanta Saul, não é porque Deus queria levantar Saul. Deus levanta Saul porque o povo queria. Mas aí tem um problema. Quando não é totalmente, quando é Deus, ele se responsabiliza. Agora tem um homem. Então, poderia ter situações que de fato aconteceu. Filho de Quis, da tribo de Benjamim. Alguém que tinha linhagem, claro, não foi qualquer pessoa. Mas não era projeto de Deus. Meu Deus, eu vou falar. Desceu agora. Tem coisa que a gente pede, mas quer porque... Não, você não pede, você obriga Deus a fazer. Pastor, e tem como obrigar? Tem, irmãos. De que maneira? Insistindo.
Ah, mas eu quero, e Deus está falando, mas não é para você. Ah, mas eu quero, porque é desse jeito, e Senhor, estou orando, estou me consagrando, e quer porque quer. Aí a Bíblia vai dizer que Deus realiza o desejo do nosso, aí vai lá e dá. Porém, não estava atrelado à vontade de Deus. Aí dá errado. Aí a gente vai culpar quem? Deus. O povo queria um rei. Não precisava de um rei. Porque Jesus, Deus, é rei. Mas o povo queria um rei. Aí quebraram a cara. E depois querem culpar Deus. Então tome cuidado com o que você pede. Que nunca seja a sua vontade em primeiro lugar. Que você queira, sim, seu coração almeje. Mas que você sempre ore e diz, Senhor, que seja feito segundo a tua vontade. Mesmo que eu não me entenda agora, mas que amanhã eu venha a entender. Mas a tua vontade precisa prevalecer sobre a minha vida. Amém, irmãos? Segundo dia que eu ministro, eu estou sem pregar esses dias e meu telefone não para. Mas isso é um exemplo. Tocou e espera. Somente na hora da mensagem. Pelo amor de Deus, senão eu tiro o foco. É ou não é, pastor? Notícia ruim chega logo, irmão. Então eu estou em paz. Se eu estou aqui, eu sei que Deus está trabalhando lá. E é tão provável que eu vou provar isso na palavra de Deus. Saul começa muito bem, mas termina mal. Faz grandes coisas em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele preferiu sacrificar do que obedecer. E me diz uma coisa. Tem sacrifício maior do que a obediência? Você já parou para pensar? A gente já faz o maior sacrifício, irmãos, que é obedecer ao Senhor. Tem coisas que nosso coração almeja, nossa carne almeja, mas nós precisamos obedecer. Não é porque eu posso que eu devo fazer. Porque tem gente que pega frases isoladas, né, da palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, glória, pode. Mas se você andar mais um pouquinho, vai dizer, mas nem tudo me convém. Não é porque eu posso que eu tenho que fazer. Amém, irmão? Quem está aí comigo? Cutuca a pessoa para ela não pensar que foi com ela. Diz assim, ó, foi com você não. Tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. E Saul começa a fazer da maneira dele, do jeito dele. Aí ele preferiu sacrificar do que obedecer. Nós aprendemos que para que eu e você não venhamos a errar igual a Saul, Saul começa bem, mas termina mal. Não importa, pastor Joedson, como a gente comece, o importante é como iremos terminar. Deixa eu melhorar para você, eu não sei se está tendo luta, se o negócio está estreito, se está difícil, mas não importa como está o início, o importante é o fim, e o fim é a certeza da tua vitória, é a certeza que Deus vai passar com você dentro desta prova, aleluia. Porque muitas vezes nós começamos bem, nós começamos empolgado, presbítero Alexandre, nós começamos no gás, nós começamos animado, começamos a ir para o culto, ir para a igreja, sabe, a orar, a jejuar, a buscar, e parece que as coisas estão dando tudo certo, de repente vem a primeira prova e a gente quer parar, irmãos, quer parar na primeira, e Deus está falando, você tem que ir até o fim, você não pode parar. A Bíblia vai dizer que aqueles homens pegam o coxo, o aleijado, e levam até Jesus, porque Jesus estava em casa curando. Quando ele chega, vê uma multidão. Imagina se aquele povo tivesse parado, se tivesse desistido. Não teria cura, não teria história, não teria testemunho, aleluia. Não teria culto de ação de graça. Se você está querendo dar o teu culto de ação de graça, vá até o fim, aleluia. Aí aprendemos com a Bíblia Sagrada, pastor Joedson, e que Deus nos ensina a irmos até o fim. Em Mateus capítulo 24, versículo 13 vai dizer, mas aqueles que perseverar até o fim, será salvo. Apocalipse 2:10 vai dizer, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida, aleluia. Talvez eu estou pregando para pessoas que querem parar, que estão olhando e dizendo, tanta
prova, é tanta luta. Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas se levantam. Talvez eu estou ministrando, queridos, para pessoas que teve sonhos e os sonhos foram embora, projetos que estavam para Deus e parece que não se realiza. Mas realiza o de João, de Maria, o de Pedro e o meu não. Talvez, querido, eu estou ministrando para pessoas que dizem: pastor, minha família, só Jesus na causa. E glória a Deus, porque é Jesus que vai entrar. Você já parou para pensar esse sermãozinho que a gente fala? Só Jesus. Irmão, se fosse só Theo, já era, acabou para você. Mas é Jesus. Amém? Permaneça fiel até o fim. Então eu quero falar para você que você vai até o fim. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você vai até o fim. Fala: você não vai parar. Você entendeu, irmão? Não sou eu, é todo mundo que está falando para você que você não vai parar. Depois eu vou vir ministrar sobre Neemias agora. Deus falou no meu coração. E quando a irmã me chamar, nós chega aqui junto de novo. Em nome de Jesus. Não olhe para o relógio, vamos fazer esse voto, tá? Pelo amor de Deus, eu não vou sair daqui sem entregar o que Deus colocou no meu coração. Quem vai ficar comigo até o fim? Foi falado agora, irmão, vá até o fim, pelo amor de Deus. Irmã de Leusa, não durma não, estou de olho na senhora aqui, ó. Ela está com sorriso colgate ali. Queridos, duas coisas que eu quero destacar, para daqui a pouquinho eu entregar. Duas coisas que eu preciso, pastor Joelson, destacar com a ordem que Deus dá a Samuel. A primeira é quando ele olha e diz assim: Samuel, volta para mim lá naquele versículo, consegue? Aleluia. Quando ele diz assim: Samuel, enche o vaso de azeite e vem. Deixa eu falar para você qual que é o versículo. 16:1, né? O primeiro, irmão. Abre para mim aí, por favor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo que eu tenho rejeitado, para que não reine sobre Israel? Isso a gente já ministrou. Enche o teu vaso de azeite e vem. Ele não disse: enche o vaso de azeite e vai. Ele diz: enche o vaso de azeite e vem. Porque Deus não envia ninguém para o lugar onde ele não está. Deixa eu melhorar para que você entenda. Se Deus mandou você ir, é porque Ele já está lá para garantir a tua vitória. Talvez eu estou falando para pessoas que vai ter que fazer um exemplo, uma consulta. Está preocupado porque vai passar no médico. Deus está dizendo: olha, pega as tuas coisas e vem, porque Jesus já vai estar lá para assinar a tua vitória. Se você crê, você está querendo trabalhar e você vai deixar o currículo, Deus está dizendo: pega o teu currículo e vem, porque eu já assinei a tua vitória e você vai sair daqui de posse de vitória. Deus nunca vai mandar você para um lugar onde Ele não vai estar lá para preparar o ambiente. Amém ou não amém? A Bíblia diz que Deus fala com Jeremias. Eu acho que é Jeremias 37, não sei. Que vai falar sobre a casa do oleiro. E ele diz: Jeremias, desce à casa do oleiro. 18. Estou lá. Interessante, pastor Joedson, é que quando ele ouve, a Bíblia diz que, simbologicamente falando, quando ele desce, o oleiro já estava trabalhando. Desce à casa do oleiro. Quando ele vai, o oleiro já estava trabalhando. Deixa eu melhorar para você entender. Somos o vaso, sim ou não? Deus é o oleiro, sim ou não?
Então, se o vaso está indo, o oleiro já está trabalhando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, enquanto você está na casa do oleiro, enquanto você está buscando na casa do oleiro, Deus já está trabalhando lá. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá no teu trabalho. Enquanto você está adorando aqui, Deus está trabalhando lá na tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no coração de alguém. Levanta as mãos para o céu, queridos. Todo crente é cheiroso. Agora baixa no ombro do irmão que está do teu lado direito e do lado esquerdo e diz para ele: vai, porque Jesus já está trabalhando. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Não tenha medo, vá. Deus se responsabiliza. Segundo destaque, queridos, da ordem de Samuel, de Deus para Samuel: enche o vaso de azeite e vem. Ou seja, já saia de casa cheio. Ele não disse para ir lá e encher o vaso. Ele disse primeiro: enche o vaso de azeite e vem. Precisamos já sair de casa cheio. Se vem para o culto, já venha cheio. Se vem para a consagração, já venha cheio. Porque igreja não é lugar de encher. Igreja é lugar de transbordar na glória de Deus. Já venha cheio. Mas pastor, deve encher de quê? Perceba que muitas vezes a gente se enche de tudo, pastor Joedson. Só não se enche de azeite. A gente enche o coração de mágoa. A gente enche o coração de palavrão, de contenda, de fofoca, de rebelião, de cobiça, mas não enche do que fato precisa ser cheio, que é de azeite. Que simbologicamente o azeite, ele representa na Bíblia Sagrada o Espírito Santo de Deus. Pega isso aqui, irmão, já eu entrego. Estou quase lá. Se nós somos o vaso, Jesus é o oleiro. E para que Deus habite na nossa vida, precisa do Espírito Santo. Eu só posso ser cheio de algo. Vamos supor, vou te dar um exemplo bem legal aqui. Um copo com água, tá? Se eu colocar mais um pouquinho de água, eu vou só completar, sim ou não? Mas para que eu possa encher esse copo de vinho, é o vinho da ceia, viu, irmão? Não é o vinho com álcool, não. Para que eu possa encher de vinho, não tem como misturar com água. Precisa secar esse. Precisa estar vazio. Às vezes a gente vem, cruza aquelas portas, não vem cheio da presença de Deus, vem cheio de tanta coisa. Aí Deus está falando: já que você veio cheio de tanta coisa, eu preciso que você se esvazie. Porque não tem como Deus encher aquilo que já está cheio. Talvez eu estou falando aqui, pastor, para uma pessoa, fala: pastor Theo, eu estou só o vaso, só o caco. Aí Deus está falando: é você mesmo que eu quero, vazio, para lapidar. Ah, mas eu estou rachado. Mas é rachado assim? Ah, se fosse Deus, está pensando que ele ia botar uma emenda aqui nessa parede? Ele derruba, irmão, quebra, pisa. Agora com o mesmo barro ele faz outro. Você está preparado para Deus te quebrar? Ou melhor, deixa eu melhorar a fala. Você está preparado para se quebrar nas mãos do oleiro? Porque se for para Deus te quebrar, irmão, acabou para você. Até porque a Bíblia vai dizer que o barro quebrou-se
na mão do oleiro. Tem uma musicazinha bem antiga que fala assim: quebra minha, né? Senhor, quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. É isso mesmo. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu sei que ele estava inspirado, ou ela, não sei quem fez essa música, para ser quebrado. Mas se Deus quebrar, acabou, irmão. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que ele se quebrou nas mãos do Senhor. Então, perceba, Deus pode quebrar sim ou não? Pode. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Eu e você é que tem que se quebrantar. Eu e você é que tem que reconhecer. Eu e você é que tem que se humilhar. Amém? Vamos voltar para a palavra. E o azeite, como eu falei, é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Provado que o que fez a diferença na vida daquelas 10 virgens, ou melhor, as 5 das 10, foi o azeite. As prudentes e as inécias. Quem estava com azeite teve vitória. Quem não estava, não conseguiu. E uma vez eu fiz uma analogia, que nós somos o vaso, mas também nós somos uma peneira. Todo mundo sabe que é uma peneira aqui, né, irmão? O cara faz assim na farinha, é isso aí. Fica o grossozinho em cima e tal. Mas, se eu pegar a peneira e colocar dentro de um balde cheio de água e deixar ela lá dentro, a peneira vai ficar cheia? Sim ou não? Dentro, mergulhada. Mas se eu puxo a peneira, o que é que vai acontecer? Vai se esvaziar. É de uma hora para outra que se esvazia? Não. É um processozinho. O que é que Deus está falando? Para que você não se esvazie de Deus, você precisa estar mergulhado. Ah, é prova? Mergulha, cara. Ah, é luta? Mergulha na presença de Deus. Não adianta estar vindo só quando pode, quando dá. Porque aí o sacrifício mergulha, busca de Deus. Buscai primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, Satanás não tem medo de paletó bonito, gravata. Eu estava olhando a pastor Joedson, brilha, viu? 2 vezes ela já me candeou aqui. Não tem medo. Tem uns irmãos que, deixa eu ver se o senhor está. Não. Aqui não, mas tem uns irmãos que tem um sapato de fogo, né? Que é daqui até aqui. Prata, né? Ouro. Esse negócio aqui, acho bonito demais, mas nunca tive coragem de comprar, não. E assim, lindo. Mas, queridos, a gente tem que se vestir bem, tem. Mas Satanás não tem medo de roupa, de saia longa. Satanás não tem medo de paletó e gravata. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Na verdade, eu fui ter uma oportunidade, bem há muitos anos atrás. Aí lá a regra é, não pode pregar com barba e nem pode subir no altar sem gravata. Nesse dia eu estava barbado e sem gravata. Me deram uma oportunidade, eu falei, eu vou deixar Deus usar. A gente cantou, os irmãos foi caindo para o lado, adorando para o outro, não recebendo o Espírito Santo. Aí o pastor olhou assim, acho que ele imaginou, rapaz, cadê a gravata? E quem faz é Jesus, irmão. Isso aqui, ó. Eu nunca vi Satanás bater em retirada com alguém que anda todo no salto. Mas eu já vi, sabe, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, que às vezes não sabe nem falar, mas tem poder e autoridade, através do Espírito Santo de Deus, e Satanás bater em retirada, porque ele sabe que a presença de Deus é grande. Então o principal é o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, vamos terminar em nome de Jesus. Samuel encheu o vaso, queridos, e foi. Quando chegou, viu o primogênito Eliabe. E ele disse logo, certamente é esse.
Ele já foi logo julgando, sabe? Ah, com certeza, o cara é grande, o cara é forte, né? Bonito, é guerreiro. Ali é um homem de Deus, é um homem que Deus escolheu. E isso Deus ministrou no meu coração, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem. E eu lembrei do altar. Vou sentar aqui do altar. Tem tanta gente que está aqui em cima, sentado. E o povo que está embaixo está dizendo, olha, é um homem de Deus. Sabe, para todo mundo, é um homem e uma mulher de Deus. Opa! Mas Deus está conhecendo o... E tem gente que acha que engana a Deus, irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, você pode enganar todo mundo, menos a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus olha e fala, não, Samuel, não é isso não. E quantos irmãos estão aqui, achando que é, e Deus está falando, ei filhão, é não, você não é não. Ai, por que está lá ainda? Vai se ver com Deus. Mas Saul vai ter que sair. Só reina até Deus dizer que reina. Quando Deus disser acabou, acabou. Mas vamos para aqui para nós terminar. A Bíblia vai dizer que, aleluia, que ele foi passando, e a Bíblia diz que todos passaram. Os 7 irmãos passaram. E Deus falando, não é. Aí a Bíblia diz que acabaram os moços, acabaram os irmãos. Aí a gente vai para aquela palavrinha. Diz assim, ô Jessé, não tem mais ninguém. Aí ele fala, ainda tem um menor. Sabe, mas não faz nem falta, profeta. Isso aqui são os fortes, são os guerreiros. Ele disse, então ainda tem mais um? Pois olha, manda chamar Davi. Porque a gente só se senta depois que ele chegar. Todo processo, toda luta, ela tem um tempo. Mas quando confiamos e fazemos para a obra de Deus, o processo vira propósito. Deixa eu melhorar para que você entenda. Tem gente que sofre o processo e vai continuar sofrendo enquanto não entender o propósito. Por isso que tem pessoas que ficam circulando, igual o povo de Israel. Só rodando do Egito, até entender o que Deus está querendo. Não adianta sofrer sem propósito. Se for para sofrer, sofra por Jesus. Sofra pagando um preço. Mas o preço que seja para a glória de Deus. Porque no final vai ter vitória. Interessante é que Davi não foi convidado para o banquete, irmãos. O pai sabia que o profeta estava na cidade, mas ele reúne todos os seus filhos e não chama Davi. Eu aprendo que Davi estava vivendo um estágio propício para Deus manifestar a sua glória. Ele precisou passar por um processo, pastor Joedson, de estar sozinho. Fala comigo, Davi estava sozinho. Fala mais uma vez, Davi estava sozinho. Queridos, não reclame se você está passando por um momento de solidão. As pessoas lhe excluíram. Não reclame, porque foi Deus que permitiu esse momento para fazer algo diferente na sua vida. Porque às vezes a gente questiona, reclama, murmura, mas eu estou só, não tem ninguém, fulano está olhando. Não questione, Deus vai usar essa situação para fazer algo extraordinário na sua vida. Porque tem coisas que só vai acontecer quando você estiver sozinho. Primeiro,
Porque tem gente que está do nosso lado, e quando a gente conquista porque Deus quis, vai dizer, só tem porque foi eu que dei. Só aconteceu porque foi eu que fiz, porque foi eu que interferi. Aí tem certas situações que Deus afasta mesmo. A pessoa nem queria, mas Deus vai lá e afasta. Isso é para ela entender. E para ele entender que a dependência precisa vir de mim. Amém, irmãos? Jacó é um dos maiores exemplos disso. Já estou terminando em nome de Jesus. E ele passa 20 anos longe de sua família. E agora ele precisa voltar. E quando ele vai voltar, ele vai dar de cara com o Vale de Jaboque. E ali ele manda passar a família, manda passar toda a sua produção, seu trabalho, e ele fica sozinho. Mas ele entra no Vale de Jaboque sozinho. Mas sai de lá príncipe de Israel. Aleluia! Você pode até entrar na luta só, mas Deus vai te honrar, irmãos. Esse processo não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. Esse momento Deus está te preparando para fazer algo maior. Aleluia! Pois amanhã você vai pular e dar o culto de ação de graça, se você crê em nome de Jesus. Cuide do que é de Deus. Zele o que é de Deus. Deus vai fazer infinitamente na tua vida. Para nós encerrarmos, a Bíblia diz que Samuel manda chamar Davi. Interessante aqui, às vezes a gente tem um bordão de ministrar quando Deus nos usa, para dizer assim, ó, Deus, pega isso aqui, vai pegar aquele que está no último lugar da fila e vai colocar na frente. Quem nunca ouviu falar que os últimos serão os primeiros? Olha, vou pegar o papel que está embaixo e vou colocar em cima. Geralmente é profetizado dessa maneira quando Deus está usando. Mas Davi nem na fila estava. Davi nem convidado foi. Mas fala para o irmão que está ao teu lado, fala, tudo Deus tem um propósito. Aleluia! Quando chega o momento de Deus, queridos, na nossa vida, o momento de exaltação, Deus pega a pessoa que nem na fila estava e faz assentar na mesa com os príncipes e com os reis. Nem na fila estava, nem chamado, nem sonhado estava, mas quando chega o tempo de Deus, Ele faz acontecer. E eu sou um exemplo disso. Vocês sabem o carro que eu uso hoje. E eu nem na fila estava, irmão, pode ter certeza. Mas Deus quis. E se Deus quis, amém. Qual era a probabilidade de o pastor Theo ganhar? Pouquíssima. Mas Deus quis. E se Deus quis, glória a Deus. Talvez, queridos, você está com a causa na justiça, está com um processo. E o processo estava até arquivado. Estava até dentro da gaveta, mas Deus tira esse processo que já estava cancelado, bota na mesa e dá vitória. Que a gente que é da justiça sabe que quando arquiva, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Deus manda ungir Davi. O profeta vai e chama Davi. Tem alguém de 17, 18 anos aqui? Não, né? Engraçado, casa de oração. 22 anos eu passei aqui nesse ministério. E desde que eu entrei, eu tinha cabelo preto ainda no tempo, agora está com os grisalhos. E sempre era difícil ter jovem, irmão. Casa de oração sempre foi difícil. Quando aparece a gente tem que abraçar e agarrar mesmo. Mas sempre foi difícil. Eu lembro que eu seguia minha mãe. E 12 anos eu comecei aqui. E foi aprendendo enraizado mesmo, pastor. É bom ter culto jovem, ter culto de João, é bom. Aí às vezes o pessoal, pastor, eu quero convidar o senhor para ministrar para jovem. Eu disse, irmão, veja bem, eu venho de um ministério que, independente de ser jovem, adulto ou idoso, a palavra é uma só.
Então, se eu for para lá, eu vou falar de Jesus e acabou. Né? Sem arrudeio. Dizer, ó, meu filho, ou você pega o caminho de Deus e faz as coisas de Deus para ser abençoado, ou você vai para o inferno com tripa e tudo. Foi assim que eu aprendi, irmão. Sou crente de raiz. Esse negócio está enfeitando demais, não adianta. Né? Talvez, por isso eu estou de pé até hoje. Espero estar por muitos e muitos. Só cair, se for para a glória de Deus, para subir para o céu. Queridos, vamos terminar em nome de Jesus. Fica de pé.